Graça e paz, irmãos. Bom dia. Amados, com alegria então, no coração, nós louvamos ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de continuarmos nossos estudos na carta de Paulo aos Filipenses. Abram comigo na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. E hoje nós vamos nos debruçar sobre o versículo 9. Nós já temos visto, amados, como Paulo expressou o exemplo dele de relacionamento com o Senhor Jesus. Então ele começa o capítulo 3 dizendo aos filipenses para que eles se acautelassem com os cães, com os falsos mestres, com os maus obreiros, com a falsa circuncisão. E lá ele diz que nós somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. E aí Paulo começa a mostrar como que isso tem acontecido na vida dele, dizendo que ele tinha razões suficientes, mais do que suficientes, de confiar na carne. Só que ele não fazia isso. Ele confiava naquele que o havia conquistado, que o havia agarrado, e por isso ele buscava cada vez mais confiar nele, agarrá-lo, conquistar a quem? A Cristo. Então é a sublimidade, irmãos, desse conhecimento de Cristo Jesus que leva Paulo a abandonar tudo aquilo que outrora ele valorizava. Para quê? Para ter a Cristo, Cristo Jesus. Essa é a grande importância para Paulo. Então, com a permissão do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, nessa manhã, a partir do versículo 9, que nós vamos ler agora: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. É a isso que Paulo está se agarrando, é a isso que Paulo está se prendendo, a essa justiça que não provém dele, mas provém de Cristo, e que não provém por obras, provém do quê? Da fé. Amém, irmãos? Então, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com a permissão dele, nessa manhã nós trataremos esse sublime conhecimento, que é a justiça de Deus em Cristo Jesus, que nos faz agarrarmos-nos em Cristo, porque ele já nos agarrou para si. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, irmãos? Pai, nós te suplicamos essa manhã, Pai. Abra os nossos corações, meu Deus, e enche-nos de alegria, ó Pai, diante dessa mensagem, meu Deus, sabendo, ó Pai, que de nós mesmos nada podemos fazer para te agradar, para te honrar, para te glorificar, mas é porque Cristo nos agarrou, Cristo nos conquistou, Cristo nos prendeu, Cristo nos comprou com seu sangue precioso. É que hoje, ó Deus amado, nós estamos aqui nessa manhã buscando agarrarmos-nos em Ti, conquistarmos o nosso Senhor Jesus Cristo, prendemo-lo conosco, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, nessa manhã. Alegra-nos nossos corações, ó Pai, sabendo que nós fomos alcançados, nós fomos conquistados, nós fomos prendidos, presos nas suas mãos, ó Deus. E é ali que nós estamos. Que nós possamos contemplar a justiça de Cristo e nos gloriarmos nela, de modo a que tudo mais à nossa volta perca o sentido, perca o brilho, perca o valor, se torne lixo, comparado a Cristo e a justiça dele por nós. Louvamos a Ti, Pai, por tudo, ao nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Então, queridos, o tema da mensagem hoje é: de onde provém a sua justiça? De onde vem a sua justiça? Nós devemos entender o seguinte: todos nós, todos os seres humanos, todos nós sabemos que nós um dia morreremos e que um dia estaremos diante de Cristo Jesus, nosso Senhor, para sermos por Ele o quê? Julgados. Deus nos julgará. Deus julgará cada um dos seres humanos. A partir disso, nós procuramos o quê? Nós procuramos justificar-nos diante de Deus. Qual é a sua justiça?
De onde provém essa sua justiça? Essa é a questão. Porque muitos de nós acreditamos que nós conseguimos nos justificar diante de Deus para fugirmos da condenação dele através das nossas obras. E aí a pergunta é: de onde provém a sua justiça? E você me responderia: das minhas obras. Só que muitos de nós que fomos alcançados por Cristo Jesus, nós compreendemos que a justiça nossa não provém das nossas obras. Elas provêm de quem? De Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma justiça imputada a nós. Uma justiça colocada sobre nós. Nós somos revestidos por essa justiça. E aí quando eu pergunto para você, de onde provém a sua justiça? Aquele que tem fé no Senhor Jesus Cristo vai dizer: minha justiça provém de Cristo. Esse era o grande problema de Paulo, irmãos. Enquanto ele era fariseu, ele não conhecia Cristo. Então o que ele fazia? Ele corria, lutava e se esforçava para criar uma justiça para ele que fosse, na concepção dele, uma justiça que agradasse a Deus. Uma justiça que lá na frente o justificaria. Por quê? Porque ele não conhecia a justiça de Deus. Vamos abrir comigo em Romanos capítulo 10 e vamos ver qual a dificuldade que todos os compatriotas de Paulo, os judeus, fariseus, tinham. Romanos 10, capítulo 10, versículo 1. Diz o seguinte: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. É Paulo falando dos judeus, dos seus compatriotas, dos fariseus, aqueles que cresceram com ele no farisaísmo, no judaísmo. Ele está dizendo assim: a boa vontade do meu coração a favor deles é que eles sejam o quê? Salvos. E Paulo continua: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Percebam, irmãos, não é suficiente nós termos zelo por Deus. Não é suficiente. Todo zelo que nós tivermos por Deus ainda será pouco. Ainda será pouco. Não há excesso de zelo. O que há é o quê? Zelo sem entendimento. Esse é o grande problema. E Paulo está dizendo que eles têm zelo por Deus, mas não têm zelo com entendimento. O zelo é algo fantástico, ele é algo que pertence à vida cristã. O zelo faz parte da vida cristã. E o zelo é resultante do temor a Deus. E aí Jesus fala: o zelo da tua casa me consome, falou na oração ao Senhor. Ou seja, ele tinha zelo, mas com entendimento. O problema dos judeus: zelo sem entendimento. Por que Paulo está falando isso? Ele conclui: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Não adianta zelo, por maior que seja o seu zelo, se não for um zelo com entendimento, um zelo sujeito, submisso, o quê? A justiça que vem de Deus é um zelo inútil. Você vai chegar lá diante de Deus e vai falar assim: eu tive grande zelo por ti. Eu fiz isso, aquilo outro, e tudo por ti. Zelo sem entendimento. Zelo sem entendimento é o quê? Inútil. Certo, irmãos? O zelo nosso tem que ser um zelo sujeito a Deus, sujeito ao conhecimento de Deus. No caso, eles desconheciam a justiça de Deus. O zelo deles se tornou inútil. Agora, uma vez submissos à justiça de Deus, o seu zelo se torna útil. E quando eu falo de inútil, irmãos, é um zelo condenatório.
é um zelo que ignora a justiça de Deus. Esse zelo é mais uma condenação sobre a sua cabeça, porque você fez pouco da justiça de Deus que está em Cristo Jesus. Então Paulo passou pela mesma situação que esses compatriotas deles estavam passando agora. Ele se viu, ele olhou para trás e falou assim: Senhor, eu era desses homens que tinham um grande zelo por ti, mas sem entendimento. Mas uma vez que Paulo chega a esse entendimento, a essa compreensão, ao conhecimento de Cristo, tudo que antes ele considerava como riqueza, que era o quê? Os frutos desse zelo. Os frutos desse zelo para Paulo era o quê? Grande riqueza. O fruto desse zelo sem conhecimento para Paulo era a riqueza que ele tinha. Era tudo que ele possuía. Só que quando ele se depara com o conhecimento de Cristo, tudo aquilo se torna o quê? Lixo. Refúgio. Tudo aquilo se tornou inútil. E o seu desejo? Diante do zelo que você tinha sem entendimento, o seu desejo é perder tudo aquilo que você outrora conquistou, ou você ainda continua lutando por um zelo sem entendimento? Pega todo esse zelo que você tinha no passado e joga fora. Faça como Paulo fez, inútil. Começa de novo, mas num zelo com entendimento, num zelo sujeito à justiça de Deus, Cristo Jesus o Senhor. Por quê? Porque quanto mais eu conheço a Cristo, mais eu quero abrir mão dos frutos desse zelo carnal. Mais eu quero de Cristo, menos eu quero confiar no quê? Na carne. Estão entendendo o que Paulo fala então sobre confiança na carne? Que confiança é essa que ele tinha na carne? Tudo aquilo que ele tinha construído a partir do quê? De um zelo sem entendimento. Então entenda, irmão, entenda, irmã, quando você olha para o mundo e vê pessoas religiosas, pessoas aparentemente piedosas, cujo o coração delas está na obra que o seu zelo produz, entenda, ela está indo para o inferno. Ela precisa que você pregue o evangelho a ela, para que ela confie em Cristo Jesus. Não adianta você falar assim: nossa, mas aquela pessoa é uma boa pessoa, uma pessoa simpática, educada, extremamente agradável, uma pessoa que não procura fazer o mal a ninguém, uma pessoa que, olhando assim, ela é justa, ela é piedosa. A confiança dela está no quê? No zelo carnal? Ela está indo para o inferno. Agora a confiança dela está em quem? Na justiça de Cristo. E tudo isso que você está observando é fruto desse zelo com entendimento. Glória a Deus, ela está salva. Mas não por causa do zelo dela, porque a confiança dela está em Cristo Jesus. Percebem a diferença? Se você não compreende dessa forma, é porque você ainda está vivendo num zelo sem entendimento. Se você ainda acha que aquelas pessoas que vivem de um modo piedoso, um modo santo, aparentemente justo, e que você admira aquelas pessoas e acha que elas vão para o céu por causa do zelo delas, você está vivendo de um modo enganado. Você não está confiando na justiça de Cristo. Você não está tendo um zelo com entendimento. Aqui em Filipenses 3:8, Paulo diz: sim, deveras considero tudo como perda. Tudo é perda. Tudo é perda. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Devido ao conhecimento de Cristo, quando eu recebo esse conhecimento como riqueza para minha alma, o resto tudo é lixo.
É lixo, irmãos. E é por amor desse conhecimento no Senhor Jesus Cristo que Paulo diz, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Quanto mais velho você for, mais frutos desse zelo carnal você tem. Mais difícil fica você abrir mão de tudo por Cristo. Entendem isso? Quando nós damos muito valor às obras da nossa carne, quando nós confiamos demasiadamente em nossa carne, você não vai querer vender tudo para comprar aquele terreno onde você achou aquele tesouro. Porque aquele tesouro não vai ser suficientemente grande comparado ao tesouro que você já tem. Você não vai vender tudo para conquistar aquela pérola de grande valor. Porque tudo que você tem vale muito mais do que aquela pérola que você acabou de encontrar agora. É por isso que as pessoas não vêm a Cristo. Porque elas têm que vender tudo o que tem. Para quê? Para comprar Cristo. Para ganhar Cristo. E quando tudo aquilo que ela tem, ela vê como algo muito mais valioso do que o próprio Senhor Jesus Cristo, para que eu vou vender? Todos os frutos da carne, irmãos, dos quais Paulo antes se gloriava, agora ele considera como lixo. Por quê? Porque ele teve acesso à sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. E a partir daí, Paulo quer ser achado em quem? Em Cristo, não mais nele. Certo? Olha o que ele fala no versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria. Por quê? Porque quando eu foco no zelo carnal, tudo aquilo que eu consegui, todos aqueles frutos que eu angariei, que eu colhi desse zelo, se tornam a minha justiça própria. É dela, é por meio dela que eu bato no peito e falo, eu sou justo, porque eu fiz, eu deixei de fazer, eu pensei, eu deixei de pensar, eu agi, eu deixei de agir. É minha justiça. Mas Paulo fala assim, não quero mais isso. Eu quero ser achado nele. O que significa isso? É você ser inserido em Cristo. É você desaparecer em Cristo Jesus. E a sua justiça sumir em Cristo Jesus. É você ser visto em Cristo Jesus. E não em você mesmo. Irmãos, isso é humilhante para a nossa carne. Por que eu falo isso? Porque quando você se gloria dos frutos da sua carne, dos frutos do seu zelo, aquilo vai trazer o quê? Honra e glória para você. Você produziu justiça que traz glória para você. E aí é você que fica em evidência. É você que fica em evidência. É você que, como Paulo podia dizer o quê? Eu sou irrepreensível. Ninguém pode me repreender. Eu tenho feito tudo. Duvido que eu tenha alguém aqui, mais justo, mais honesto do que eu. É isso que faz a justiça própria. Entendem? Faz com que você se torne o quê? O centro das atenções, o alvo, o exemplo a ser seguido. Agora, quando Paulo fala, eu quero ser achado em Cristo, o que é isso? É você sumindo, é você desaparecendo, é a sua justiça sendo contemplada, mas como justiça de Cristo, não sua. São as suas obras de justiça sendo realizadas depois da conversão, mas você plenamente ciente de que tudo aquilo que você tem feito é Cristo fazendo em você, é o Espírito Santo agindo em você. Você desaparece. É por isso que a vida do cristão, sujeito a Cristo, ela se torna uma vida que glorifica. A quem? A Cristo, não a nós. Amém?
Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome, na glória. Ele não quer, Paulo não queria mais comparecer diante de Deus, irmãos, levando os frutos das suas mãos. Ele queria agora comparecer diante de Deus lavado pelo sangue do Cordeiro. Essa é a diferença de Caim, essa é a diferença de Abel. Nós queremos oferecer o quê? O fruto das nossas mãos. Deus não quer isso. Deus quer o quê? O sangue do seu Filho, como justificação do seu pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Cristo Jesus, Ele o fez o quê? Pecado por nós. Para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É interessante porque em Cristo nós não somos justificados apenas. Nós em Cristo somos feitos justiça de Deus. Nós nos tornamos justiça de Deus. É algo profundo, irmãos. E essa justiça de Deus que é em Cristo Jesus, irmãos, que se torna o quê? O centro do Evangelho. Se você tirar a justificação pela fé, acabou o Evangelho. Essa é uma verdade que é inegociável. Se você não crê na justiça pela fé em Cristo Jesus, meu querido, procura outra igreja. Não temos como negociar isso. A justiça é pela fé. E é pela fé em Cristo Jesus. Acabou. É ponto. Então, amados, por nós mesmos, nenhum de nós podemos comparecer diante de Deus, se não estivermos em Cristo Jesus, cobertos pela sua justiça. Então hoje, nessa manhã, meus irmãos, eu quero falar primeiro, em 3 pontos, eu quero trazer essa mensagem. Primeiro, o que é justiça? Então, o tema da mensagem é: de onde provém a sua justiça? Certo? Não se esqueçam do tema da mensagem: de onde provém a sua justiça? E eu quero trabalhar esse ponto em 3. O que é justiça? Depois, qual a relação do homem com a lei de Deus? E depois, terceiro, obedecer aos preceitos divinos tem que ser de conformidade com a lei de Deus. Então, o primeiro ponto, irmãos, eu quero tratar sobre o que é justiça. Justiça, na palavra de Deus, irmãos, ela é um tema, uma doutrina extasiante. Quando nós conseguimos compreender o que é a justiça de Deus e o que nós temos em Cristo Jesus, não há riqueza maior nesse mundo que pague essa realidade. Não há. Não há. Não há jogo na loteria, não há nada, nada nesse mundo, nada que pague essa maravilhosa graça que nós recebemos em Cristo Jesus. O que? Sermos justificados pela fé. E essa justiça é um dos temas mais impressionantes das Sagradas Escrituras. Por quê? Porque se trata de justificar a quem? Pecadores. Não pessoas mais ou menos ruins. Não pessoas com fraquezas. Não pessoas com debilidades, não, pessoas pecadoras, inimigas de Deus. Nós, pessoas que se levantaram em rebelião contra Deus, nós, esses rebeldes, insubmissos, insubordinados, inimigos de Deus, é quem fomos justificados por Cristo. Por isso esse assunto, irmãos, é de grande importância para a fé cristã. Mas eu pergunto para você, o que significa a palavra justiça? Pensa, você conseguiria definir a palavra justiça em sua mente? O que é justiça? Justiça, irmãos, significa retidão, ou seja, você se conformar à lei. Certo? Diante das leis de trânsito, você não tem nenhuma multa pendente? Não. Você é uma pessoa justa, porque você tem dirigido corretamente,
tem obedecido às leis de trânsito, você diante da justiça, então você é uma pessoa justa, você não tem infringido as leis de trânsito, certo? Isso é ser justo, é não infringir as leis. Agora, nas leis de trânsito, muitas vezes nós infringimos as leis sem que as autoridades vejam e percebam. Certo? Porque nossas autoridades são homens. Agora, diante de Deus não acontece isso. A nossa vida, para ser justa e reta, tem que ser justa e reta em todas as áreas. Na integralidade do nosso ser. Nossas ações, reações, pensamentos, sentimentos, emoções. Todo o nosso ser deve estar conformado à lei de Deus. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Por quê? Porque nós não conseguimos. O homem é pecador e ele não se conforma à lei de Deus. Nós não nos conformamos à lei de Deus. Agora, a lei de Deus, ou melhor, a justiça, ela tem dois aspectos. É justiça tanto os preceitos, os quais devem ser obedecidos, então é justiça você obedecer à lei. Quem obedece à lei se torna o quê? Justo, reto. Isso é justiça. E justiça também é você executar juízo sobre aqueles que não obedecem à lei. Isso também é justiça. E aí nós devemos fazer, irmãos, distinção entre esses dois pontos. Na palavra de Deus, quais são os trechos que falam de justiça, no sentido de nós cumprirmos, nos conformarmos em obediência à lei de Deus, e justiça no sentido de Deus, como juiz, executar justiça, juízo e condenação sobre aqueles que não obedecem à lei de Deus. Então eu queria pegar, irmãos, alguns versículos do trecho que o pastor William leu, hoje de manhã, abrindo o culto. Vamos abrir em Romanos capítulo 3, verso 19. Romanos 3,19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está concluindo os versículos do 10 ao 18, onde ele disse, não há um justo, nem um sequer. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há um justo, nenhum sequer. Esses somos quem? Somos nós. Só que ele continua dizendo o seguinte, que todo ser humano, ele está debaixo da lei de Deus. Olha só, tudo que a lei diz, aos que vivem debaixo da lei, aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca. Ou seja, todos estamos debaixo da lei. Então, cale-se toda a boca. Todos nós somos o quê? Condenados. Estamos condenados. Todos nós. E todo mundo é culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por meio do quê? Das obras da lei. Não importa o que você faça, deixa de fazer. Você não será justificado por as obras da lei. Por quê? Porque é pelo meio da lei que vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, a lei foi nos dada para que nós a cumpríssemos. Mas na nossa impossibilidade, ela adquiriu agora um novo significado, um novo objetivo. Ela não foi dada mais agora para que você cumpra. Ela foi dada para você ver que você não consegue cumprir. Que você é pecador. Que você está indo rumo ao inferno. Você é inimigo de Deus. E não se sujeita a Ele, e não consegue sujeitar-se a Ele. Agora, olha que interessante. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Agora eu pergunto para vocês, quando diz, se manifestou a justiça de Deus, que justiça é essa?
que se manifestou? A justiça, condenação, ou a justiça, cumprimento da lei? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. O que está falando é o seguinte, irmãos: essa justiça manifestada sem lei é Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Ele sim, Ele, Cristo, é a justiça de Deus manifestada. Percebam que ela foi testemunhada pela lei e pelos profetas. A lei e os profetas apontavam para quem? Para Cristo. Certo? Apontando para Cristo, o que a lei e os profetas faziam? Mostrava a justiça de Deus que viria, e essa justiça se manifestou. Justiça de Deus mediante o quê? A fé em Jesus Cristo. Que justiça de Deus está dizendo aqui? A justiça, observância plena da lei. Essa é a justiça de Deus que foi manifestada aqui. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, nesse aspecto, irmãos, nesse trecho de Romanos, Paulo está falando da justiça de Deus, mas que justiça? A justiça que é a conformidade à lei de Deus, que é a sujeição à lei de Deus, que é a obediência à lei de Deus. Essa justiça foi manifestada em Cristo Jesus, o Senhor. Ele é o justo. Ele é o Filho amado, em quem eu tenho todo o prazer, Deus disse. Agora, essa, irmãos, não é a nossa justiça. Não é a nossa justiça. É a justiça de Cristo. Por quê? Porque a nossa justiça, ela está em conformidade com o quê? Com a nossa carne. Ela não está sujeita a Cristo. Agora, uma vez que você creu em Cristo, essa passa a ser a sua justiça. E aí, essa lei, essa justiça manifestada é a sua justiça. Essa justiça, mediante a fé em Cristo Jesus, passa a ser a sua justiça. Uma justiça conforme a lei de Deus. Na questão da obediência, é como diante de Deus, você que creu, você fosse visto como alguém que nunca pecou, sempre esteve sujeito às leis de Deus. Então esse é o primeiro ponto da justiça, irmãos. O que? Obediência, sujeição, conformidade à lei de Deus. Segundo aspecto da justiça, a justiça, então, tem um aspecto do quê? Da execução da sentença. Execução da sentença para aqueles que não cumpriram a lei, daqueles que não se sujeitaram à lei de Deus. Então aqui, agora, aqui Romanos 3 ainda, pega no versículo 26. Olha o que diz aí em Romanos 3, 26. Paulo diz: desculpa, não é 26, é 24. Paulo diz: sendo justificados gratuitamente, ou seja, uma vez que eu criei nessa justiça manifestada, uma vez que eu criei mediante a fé em Cristo Jesus, na justiça de Deus, eu sou justificado gratuitamente. E sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Olha que interessante. A mesma justiça manifestada. Que justiça é essa agora manifestada? Para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista o quê? A manifestação da sua justiça no tempo presente. Que justiça é essa manifestada no tempo presente? Para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. E agora eu pergunto para vocês: sendo uma vez justificados gratuitamente pela graça, mediante a fé
que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o quê? No seu sangue. Sangue de quem? Cristo Jesus. Como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. A justiça manifestada agora não é Jesus como o homem totalmente santo, sujeito à lei de Deus. Não. A justiça manifestada agora aqui é Cristo Jesus na cruz, vertendo o seu sangue como propiciação pelos nossos pecados. A justiça agora é Deus executando a sua ira sobre Cristo e cobrando de Cristo tudo aquilo que nós devíamos. Estão percebendo? Então, no mesmo texto, Paulo está tratando de duas justiças. Primeira justiça manifestada em obediência em Cristo Jesus. Agora, a segunda justiça manifestada em quê? Em condenação, sentença, execução. Cristo Jesus, Ele é a justiça de Deus manifestada. Porque Ele é a execução de Deus manifestada no pecado. Deus condenou a Cristo Jesus por causa do meu e dos seus pecados. E ele continua. Essa justiça foi manifestada. Por quê? Porque aparentemente parece que lá atrás, por ter Deus na sua tolerância deixado os pecados impunes, os pecados anteriormente cometidos. Aí você vai analisar, você fala assim, mas calma aí, o pecado de Davi, Deus perdoou, e parece que Deus deixou impune os pecados de Davi. E os pecados de Salomão, de Gideão, de todos esses homens do passado? Parece que eles ficaram impunes, aparentemente, tendo em vista que a manifestação da sua justiça no tempo presente, ou seja, Deus manifestou a sua justiça. Que justiça? Sentença condenatória do pecado em Cristo Jesus. Quando? No tempo presente de Paulo, 2000 anos atrás. Quando Jesus havia sido o quê? Havia sido crucificado. Naquele período, naquele momento da história. Ele pagando o quê? Os pecados anteriormente cometidos. Os pecados daquele momento e os pecados que serão cometidos no futuro. Nossos pecados. Todos sendo lançados sobre Cristo. Numa condenação sem precedentes. Essa é a justiça de Deus. Essa justiça não tem como ser nossa, porque é uma justiça de uma sentença infligida. Nós não executamos sentença nenhuma. O que nós merecemos é a execução da sentença, ser executados, né? Mas essa justiça é a justiça de Deus. Então compreendam, quando Cristo Jesus morre e verte o seu sangue, Ele concede a nós o quê? Graça. E uma vez que nós cremos nessa obra redentora, nós passamos a ter a justiça de Deus em Cristo Jesus. Que justiça! Deus olha para nós e nos vê como alguém que sempre obedeceu às suas leis. Porque Cristo sempre obedeceu às leis dele, sempre se sujeitou. E a justiça dele que é imputada em nós. Agora, e a outra justiça? Condenação, sentença, execução daquilo que a lei exige. Isso não. Essa justiça é de Deus. Compete somente a Ele, o juiz de toda a terra. Isso tem que ficar muito bem, irmãos, dividido em nossa mente. Por quê? Para que nós consigamos entender a relação nossa, que nós temos como homens, com a lei de Deus. Existe uma relação nossa com a lei de Deus. Certo? Todos nós pecamos, ou seja, todos nós somos o quê? Transgressores da lei de Deus. E a lei de Deus, ela não é promulgada senão para quê? Para quem? Para injustos. Quem é justo, quem não peca, não precisa de lei. Por isso que quando fala lá atrás, essa lei foi manifestada em Cristo Jesus, essa justiça foi manifestada em Cristo Jesus sem lei. Por que sem lei? Porque ele era justo. Ele não precisava da lei. Quem precisa da lei somos nós. Nós precisamos da lei. Todos nós nascemos sob a lei de Deus. Mas o que fazer para que nós possamos nos conformar em obediência às exigências dessa lei?
Como que a gente pode fazer para se conformar às obediências dessa lei? Na sua integralidade. Como que nós podemos cumprir todas as exigências da lei? Porque se nós não cumprirmos com uma, nós quebramos todas elas. Adiante de nós o quê? Duas alternativas, irmãos. Primeiro, buscar estabelecer a nossa justiça própria. Então o homem, ser humano, todo ser humano, debaixo da lei de Deus, ele tem duas alternativas. Uma, ou ele busca estabelecer a sua própria justiça, ou ele se conforma à justiça que provém de Cristo, sujeitando-se a ela. Então eu queria tratar agora, irmãos, sobre como estabelecer a nossa própria justiça. Essa é a alternativa que nós temos, fundamentada no quê? No nosso esforço humano. É a única alternativa, irmãos, que um ser humano tem diante de si quando ele não conhece a justiça de Deus em Cristo Jesus. Qual a alternativa que ele tem? Estabelecer sua própria justiça. É por isso, irmãos, que esse é o foco de todas as religiões que não levam em consideração Cristo, até mesmo de religiões cristãs, que não têm foco na justiça de Cristo. Elas vivem em torno do quê? Do esforço humano, cada um estabelecendo sua própria justiça. É por isso que, por exemplo, no meio católico, você vai ver o quê? Santos. Quem são os santos? São aqueles que, diante de todos os outros humanos, foram aqueles que conseguiram ter um esforço maior e estabelecer sua própria justiça. Isso foi reconhecido pelos demais humanos, pelos demais homens, falhos, fracos, que falam assim, esses são santos. Essa é a ideia. A ideia da Bíblia é a seguinte: quem é santo? Aquele que foi justificado por Cristo. Então, amados, qual foi a alternativa? Foi essa alternativa que levou Paulo a estabelecer a sua própria justiça e se empenhar, enquanto ele era fariseu, a cumprir toda a lei judaica, a submeter a todo o cerimonial judaico da época. É essa alternativa que Paulo considerou como o quê? Lixo, refúgio. Por quê? Porque quando nós, irmãos, todo ser humano, diante das leis de Deus, ele tem duas alternativas. Primeiro, ele vai falar o seguinte: vou confiar nos meus próprios esforços e vou me esforçar a me sujeitar a essa lei. O que acontece com isso? Ele vai criar justiça própria. É a justiça própria dele que vai ficar em evidência. É o que Paulo fala aqui em Filipenses 3, versículos 5 a 6. Ele fala: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da lei. Então o que acontece? A justiça própria se manifesta de duas maneiras. Primeira, você confiando na carne, você vai e se esforça a todos os cerimoniais que a religião te exige. E segundo, confiando na carne, você vai estabelecer o quê? A sua própria justiça. Ele fala em Filipenses 3,6, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, na religiosidade, sem Cristo, Paulo, ele agiu de duas maneiras. Primeira, se conformando aos cerimoniais da religião, aquilo ele achava que trazia justiça para ele. E se conformando à lei que a religião exigia, e aquilo ele achava que trazia justificação para ele. E do mesmo modo como ele fala dos seus compatriotas, que eles tinham zelo, mas sem entendimento, Paulo agora, nessa situação, ele se vê o quê? Confiando em lixo, em esterco. Por quê? Porque ele estava confiando num cerimonial religioso e confiando numa prática externa e mecânica da lei, obediência mecânica e externa da lei. Por quê? Porque a lei em si, quando ela vai tratar o nosso coração, você vai ver que é impossível. Quando Jesus diz, ouviste que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo que aquele que olhar para uma mulher com intenção de pôr no coração já adulterou com ela, no coração já adulterou com ela, não tem escapatória. Toda a lei, irmãos, quando ela é trazida de fora da externalidade, da obediência mecânica para a realidade do coração, ela se torna impossível.
impossível. Qualquer um de nós podemos falar, eu creio em Cristo. Eu creio em Deus. Mas quem aqui pode falar, eu amo a Deus? Percebem a diferença? Crer é algo muito subjetivo, qualquer um pode falar. Agora, o amor expresso por atitudes de quem realmente ama e tem consideração pela pessoa de Deus, não tem condições. Porque vai atacar o quê? As realidades do nosso coração. E assim Paulo se considerava, irmãos, irrepreensível. Ele se jactava do quê? Da religiosidade dele. Ele se jactava por obedecer a lei de modo mecânico. Essa era a justiça própria de Paulo. Então, amados, essa é a reação que todos nós homens temos diante da lei. Toda pessoa diante da lei, ela tem duas reações. Quando ela se depara com a grandiosidade da lei de Deus, e ela reconhece-se pecadora, ela sabe que ela tem quebrado aquela lei, e que ela tem que se sujeitar àquela lei, o que ela passa a fazer? Primeiro, ou ela reconhece-se pecadora e corre para Cristo, buscando a justiça de Cristo, ou ela se desespera e ela se entrega ao pecado. Não tem jeito mesmo, eu não consigo, não posso, não consigo cumprir a lei. Ela se entrega ao pecado. Então, das duas, uma. Agora, a pessoa que se depara com a grandiosidade da lei e ela vê na sua incapacidade, na sua pessoa, a incapacidade de cumprir com as exigências da lei, ela pode, além de ir a Cristo e além de se desesperar e entregar seus pecados, ela pode fazer o quê? Ela pode tentar reinterpretar a lei, de modo que a lei não venha ao fundo do coração dela e ela não seja levada ao desespero. Então ela faz o seguinte, calma aí, deixa eu reinterpretar a lei, para que eu possa rebaixar o nível da lei, de modo que eu possa o quê? Cumpri-la. E uma vez que eu cumpro a lei, eu faço o quê? Eu calo a voz da minha consciência diante das demais leis que eu não tenho cumprido. Então, amados, essa é a característica fundamental do religioso. Ele não é honesto e sincero consigo mesmo. Ele não é honesto e sincero consigo mesmo para ver que ele não tem condições nenhuma de cumprir a lei e ele tem que correr para Cristo. E ele também não é honesto e sincero para entender que ele é pecador, ele não tem condição de cumprir a lei e ele se entregar definitivamente para o pecado, como qualquer mundano faz. O religioso, ele faz o seguinte, ele fala, eu quero cumprir a lei, mas eu quero cumprir a lei sem Cristo. Sem Cristo. Então eu reinterpreto a lei, rebaixo o nível da lei para que eu possa cumpri-la. E uma vez cumprido, eu tenho o quê? A minha consciência apaziguada diante de Deus. É isso que Paulo está falando. Isso que Paulo considerava o quê? Esterco, lixo. Esse esforço de rebaixar a lei e torná-la o quê? Praticável para o ser humano. Ela é impraticável. E é isso que Paulo reprova nos seus compatriotas. Ele diz o quê? Desconhecendo a justiça de Deus, o que eles fizeram? Estabeleceram a sua própria justiça. Para quê? Para não se sujeitarem à justiça que vem de Deus. Estão entendendo? Que justiça é essa? Obediência à lei de Deus, não é justiça punição. Eles desconheceram que o único meio de você obedecer à lei de Deus é se sujeitando a Cristo, crendo nele, recorrendo a ele. Por causa disso, eles procuraram estabelecer sua própria justiça. Por quê? Porque não queriam se sujeitar a Cristo. Então, amados, Paulo vivia nesse engano, percebam? Mas diante de Cristo, o que Paulo percebe? Que não era a lei de Deus que ele estava cumprindo, e sim uma lei fictícia, uma lei ilusória. Uma lei que ele estava cumprindo para quê? Para poder se gloriar e manter a sua justiça própria. É esse o grande risco, irmãos, que nós corremos. A lei ordena, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma,
de toda a tua força. E eu digo, você tem cumprido essa lei. A lei de Deus não tolera, irmãos, obediência mecânica, obediência externa. Não dá. A lei de Deus, ela atinge lá dentro do coração. Ou você recorre a Cristo, ou você está perdido. É por isso que Paulo fala em Romanos 7:7. Abram comigo. Que diremos, pois, é lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Paulo está falando. A lei é pecado? Não. Mas ela me leva a pecar. Mas ela não é pecado. Ela faz você ver quem você é. Ela torna conhecido o seu pecado. Pois não teria eu conhecido a cobiça se ele não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte do quê? De concupiscências, de paixões, de desejos infames. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Essa é a situação de Paulo diante da lei. Quando ele vê Cristo Jesus, agora ele olha para a lei, não sob a reinterpretação religiosa, mas ele olha a grandeza da lei e ele fala, morri. Morri. Não tem como. Não dá. É Cristo. Por quê? Porque a lei exige cumprimento cabal de todas as suas ordenanças. Diante da lei de Deus, todos nós estamos condenados, mortos em nossos delitos e pecados. Mas além, irmãos, os mandamentos positivos da lei, aos quais nos são exigidos que nós os cumpramos, esses mesmos mandamentos, quando nós transgredimos, eles exigem o quê? Que nós sejamos condenados. A lei, ela tem o mesmo aspecto da justiça. Por um lado, ela exige obediência. Por outro lado, para quem não obedece, ela exige o quê? Condenação. Essa é a lei de Deus. E essa é a sublimidade do Evangelho, irmãos. Esse é o sublime conhecimento que Paulo aponta. E ele diz, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão é que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. É dessa maneira, irmãos, que Deus trata o problema da justiça no coração do homem caído. Como que ele trata? Ele não trata exigindo justiça da parte do ser humano, justiça divina. Ele não vai tratar desse jeito, porque não vai encontrar em nenhum de nós essa justiça. Mas ele trata provendo justiça para o homem caído. Ele concede justiça a nós em Cristo Jesus. Essa é a riqueza do Evangelho, irmãos. É isso que levou Paulo ao maravilhamento. É isso que deixou Paulo extasiado. E tem que deixar a nós também. É sublime quando nós percebermos, irmãos, que independentemente do nosso histórico pecaminoso, e sem levar em consideração todo o trabalho que nós tivemos lá atrás, para tentar estabelecer a nossa própria justiça, o Senhor nos revela na sua palavra que Ele próprio nos providenciou o quê? Livremente justiça em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Foi nos providenciado gratuitamente justiça. Essa é a doutrina da justificação pela fé, irmãos. É essa doutrina que deixou Agostinho, Bunyan, Lutero e muitos milhares de outros homens extasiados com essa maravilhosa graça. É o Evangelho, irmãos, que nos revela que mesmo sendo nós, irmãos, pecadores, não conseguindo cumprir as exigências da lei de Deus, nós podemos comparecer diante de Deus
justificados. Por quê? Porque a justiça de Cristo nos reveste, nos cobre, e diante de Deus nós somos vistos como o Filho amado em quem Deus tem todo o seu prazer. Mas como eu disse, a lei de Deus, ela tem o mesmo aspecto da justiça de Deus. Ela exige, por um lado, que nós lhe prestemos total obediência, e por outro lado, ela exige que todos nós que fracassamos, nós soframos a devida punição. Então, amados, prestem atenção. O Evangelho, ele nos apresenta provisão de Deus nesses dois aspectos. Como assim? A justiça de Deus me livra da pena da lei, da condenação decorrente da lei. Amém? Mas a justiça de Deus, ela também me habilita a viver agora em conformidade com a lei de Deus. Mas isso então quer dizer o quê? Que agora eu não tenho pecado e agora daqui por diante, quando eu creio em Cristo, eu vou viver 100% cumprindo a lei? Não! Mas o nosso desejo, o nosso anseio é cumpri-la, é honrá-la. E sempre que nós pecamos, nós recorremos a quê? A justiça de Cristo. Por isso que o caminhar da vida do cristão é o mesmo do ponto de partida inicial da fé. Lá atrás nós começamos a jornada cristã, por quê? Porque nós cremos em Cristo e que a justiça dele foi imputada a nós. E hoje, quando eu peco, eu falo: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Peço perdão pelos meus pecados e creio que a justiça de Cristo me revestiu e confio em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Essa é a vida do cristão. Então, quando se fala da justiça de Cristo, de Deus em Cristo Jesus, ela resolveu todos os problemas da lei para nós. Ela resolveu a questão da condenação. Hoje a lei não pode mais me condenar porque eu estou em Cristo. E ela resolveu a questão também da nossa conformidade à lei de Deus. Hoje nós vivemos conforme a lei de Deus, mas eu peco ainda. Glória a Deus por isso. Porque é esse pecado que vai fazer você confiar mais em Cristo Jesus. Corra para Ele, confie nele, descanse nele. E louvado seja Deus, irmãos. É disso que Paulo está falando. É por isso que agora ele olha para trás e fala assim: tudo o que eu fiz era lixo. Porque agora ele consegue ver a grandeza da justiça de Deus revelada no conhecimento sublime do Senhor Jesus Cristo. É por causa disso. E é por causa disso que agora Paulo consegue o quê? Sujeitar-se a Cristo. Sujeitar-se à justiça de Cristo. E aí eu entro no segundo ponto, que é o ponto do quê? Diante da lei. Tem aqueles que procuram desenvolver sua justiça própria, e tem aqueles que falam o seguinte: acabou. Ou eu descanso em Cristo, ou para mim acabou. Por isso que Paulo fala: e ser achado nele a justiça de Deus, irmãos, baseada no quê? Na fé em Cristo Jesus. Uma justiça concedida por meio do quê? Da fé em Cristo Jesus. Abram rapidamente 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. E Paulo diz aos coríntios: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, ou seja, de Deus, ele foi feito para nós o quê? Sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Ele é a nossa justiça. Por isso que ele é a nossa santificação, por isso que ele é a nossa redenção. Então, amados, cada um de nós está debaixo do quê? Das exigências da lei de Deus. E como transgressores, o que nós fizemos? Nós recorremos a Cristo. Por quê? Porque essa mesma lei nos denunciava. Essa mesma lei exigia que a justiça condenatória de Deus fosse executada sobre nós.
Então entenda uma coisa: quando você foge da justiça de Deus em Cristo Jesus, você vai cair na justiça condenatória de Deus. Ninguém escapa da justiça de Deus. Ninguém escapa da lei de Deus. Estão percebendo? Ninguém escapa da lei de Deus. A lei tem que, você, diante da lei você tem que obedecê-la. Se não obedecê-la, ela vai te acusar. Não tem como escaparmos da lei de Deus. Só que a lei de Deus nós não conseguimos obedecer, e ela nos acusou. Agora nós estamos diante do quê? Da justiça de Deus. E ninguém também escapa da justiça de Deus. Porque se você negar a justiça de Deus que é em Cristo Jesus, para que você se torne justo diante dele, em Cristo Jesus, você vai cair na justiça condenatória de Deus. E ali, por toda a eternidade, você vai ficar debaixo da justiça de Deus, sendo atormentado no inferno. Estão entendendo, irmãos? Essa é a realidade. Não tem como fugir da justiça de Deus. Então, amados, não fujam da justiça de Deus, recebam a justiça de Deus, porque em Cristo a justiça de Deus já foi executada. E Paulo pode dizer: a justiça que procede do quê? De Deus, mediante a fé. Então, amados, creiam, irmãos. Creiam nessa justiça. A justiça de quem? De Cristo. Creia que Ele morreu na cruz do Calvário, que Ele pagou pelos seus pecados. Já não há mais condenação sobre aqueles que creem em Cristo Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. Não existe mais condenação. Não existe mais condenação. É isso que fez com que Paulo se regozijasse e se alegrasse e pegasse todas as suas obras da carne e jogasse onde? No lixo. Agora eu pergunto para você: qual é a sua justiça? Qual tem sido a sua justiça? De onde provém a sua justiça? Crianças, de onde provém a justiça de vocês? Muitos de vocês estão dormindo ainda. Nem perceberam ainda que são pecadores. E se perceberam, ainda estão tratando tudo com desdém, com descaso. Vocês não conseguirão fugir da justiça de Deus. Ou vocês creem na justiça de Deus que é em Cristo Jesus, ou vocês serão condenados. Agora, meus queridos, e nós que estamos na igreja todo final de semana, e nós temos feito nossas devocionais, e nós que professamos crer em Cristo, a sua justiça provém realmente de Cristo? Ou você fala que você crê em Cristo e tem lutado para fazer com que a sua justiça provenha das suas próprias obras? É uma diferença assustadora, irmãos. Se a sua justiça vem do seu braço, você está indo para o inferno. Se a sua justiça provém de Cristo, você já está nele. E glória a Deus por ele. E que você possa olhar para trás e falar assim: tudo refúgio, tudo lixo, tudo é Cristo. Se você está confiando na sua devocional, olha para a sua devocional e fala: lixo, refúgio, inútil, perda. Porque não é nela que você confia em Cristo. Ela é um meio da graça para que você confie mais em Cristo Jesus. Se você está fazendo da igreja, das atividades religiosas, do seu envolvimento com o evangelismo, a sua justiça própria, lixo, refúgio, perda. Tudo isso é graça, meio da graça para que você
creia, confie e se apegue mais em Cristo. Se agarre àquele que te agarrou. Agora, se você estiver confiando nessas coisas, lixo, perda, esterco. Estão entendendo? Nós fazemos as coisas santas, lixo e esterco, perda, refúgio, porque nós começamos a lançar nossa confiança nisso. Faça assim suas devocionais, para crer mais em Cristo, confiar mais nele, se agarrar mais nele. Venha à igreja para ouvir a mensagem do Evangelho, para agarrar-se mais a Cristo. Esteja em comunhão com os irmãos para agarrar-se mais a Cristo e ser achado nele. Evangelize para você ser achado nele, agarrar-se mais em Cristo. Percebem? Leiam a palavra de Deus, estudem a Bíblia, para quê? Para se agarrarem mais a Cristo e ser achado nele. Não façam de todos esses meios da graça, irmãos, lixo, esterco, perda, para que diante de Deus, no juízo final, você apareça com as mãos vazias. Confie no Senhor Jesus Cristo, descanse nele, e como Paulo, você diga você, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Amém? Creia. Vamos curvar nossas cabeças, irmãos. Senhor nosso Deus, quão grandiosa salvação temos diante de nós, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, não permita, ó Deus, que diante da lei venhamos a nos desesperar, ó Pai, e abrir mão de tudo e mergulharmos no pecado, ó Pai, como o mundo tem feito. Não permitas, ó Deus, também que diante da lei venhamos a agir como religiosos, tentando, ó Pai, abaixar o nível da lei para que possamos realizar o nosso zelo religioso e por meio dele confiar nossa justiça própria. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e leve-nos, ó Deus, a um quebrantamento, a uma humilhação, ó Deus, percebendo que nós de nós mesmos nada temos a te oferecer, Pai, nada, senão só miséria e rebeldia e rebelião. Leva-nos, ó Deus, a quebrantados, contritos e abatidos, confiarmos na obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz e nos apropriarmos da justiça de Cristo, ó Deus. Ó Pai, justiça de Cristo imputada a nós, os que cremos, que possamos dia após dia nos apropriarmos mais dessa justiça e nos alegrarmos em Cristo Jesus, sabendo que é nele que nós somos agradáveis a Ti, sabendo que é nele, ó Deus, que nós podemos ser recebidos por Ti, ó Pai, sabendo que é nele que nós temos paz contigo. Ó Senhor amado, Deus Santo, tem misericórdia de nós, porque ainda nas nossas fraquezas, ó Pai, no nosso dia a dia, nós temos ainda a tendência, ó Pai, de parar de olhar para Cristo e olharmos para os nossos pecados e nossas fraquezas. Tem misericórdia de mim, ó Pai, tem misericórdia de nós, ó Deus. Não permitas que façamos, ó Pai, dos meios da graça concedidos por Ti, para que olhemos mais para Cristo, meios de idolatria, ó Pai, como o povo de Israel fizeram com a serpente levantada no deserto, Deus. Ó Pai, a serpente que livrou-os, ó Deus, da condenação Tua, eles tornaram essa serpente, ó Pai, uma idolatria, e a chamaram de Neustã. E por muitos e muitos séculos, ela foi venerada pelo povo de Israel. Não permita, ó Pai, que nós desviemos o foco de Cristo Jesus, Senhor.
fazendo dos meios da graça, Pai, meios para confiarmos na nossa carne. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, ó Deus. Releva os nossos olhos a Cristo. E não permitas, ó Deus, que vivamos como crentes galinhas, ó Pai, olhando para o chão e ciscando, ó Deus, as coisas dessa vida miserável que vivemos, ó Pai. Mas que como águias, ó Deus, possamos voar, olhando para Cristo Jesus, nosso Senhor, indo até Ele. Ó Senhor, ajuda-nos, ó Pai. Tem misericórdia de nós. Que possamos nos alegrar mais e mais em Cristo Jesus, ó Deus, e nos agarrar nele, o nosso Senhor e nosso Salvador, aquele que nos conquistou, que nos comprou com o seu sangue. Nós somos dele e ninguém pode tirar-nos da mão dele. Eleva os nossos olhos a ele, que possamos nos agarrar e nos prendermos mais e mais nele. Eu te peço, Pai, guia-nos e aviva-nos, ó Pai, aviva a nossa igreja, para que olhemos mais para Cristo e menos para nós. Te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.